Ana, muito obrigada por você estar aqui. Eu vou te mostrar o resultado da sua análise comportamental, mas antes disso eu queria te falar um pouquinho desse instrumento, que é um instrumento científico, como é que ele foi construído. Tá? Ele é baseado na metodologia do William Marston, que é um psicólogo norte-americano, e que, obviamente, antes dele, tivemos vários precursores que foram motivados por curiosidades, por saber por que as pessoas tinham atitudes e comportamentos tão diferentes, como os gregos, Hipócrates e Jung, que eu gosto muito e que boa parte do que tem no DISC, ela vem da metodologia de Jung. Né? Mas Marston trouxe para a gente essa metodologia também baseado nas emoções, no livro dele, As Emoções das Pessoas Normais. Tá? E aí eu queria também te dizer que não tem certo, não tem errado no resultado de um perfil. As pessoas são como elas são. Porém, quando você se depara com o teu perfil e você entende por que você tem atitudes e comportamentos desta ou daquela forma, você tem a oportunidade de poder evoluir e de poder fazer diferente. Tudo bem? Tá, mas tem assim, perfil melhores ou perfil pior? Não existe perfil melhor ou perfil pior. Existe o perfil, porque o perfil ele é composto por 4 tipos. Tá? Todos nós temos esses 4 tipos. No entanto, nós utilizamos via de regra, que às vezes existem pessoas que têm todos eles muito equilibrados, mas via de regras, 2. Tá? Que a gente 2 utiliza que a gente mais. utiliza mais. Tá. Ok? Tanto pro bem como pro mal. Não é pro bem como pro mal. Que você utiliza mais porque é o que você tem da sua natureza. Você tem como você reage frente a atitudes e comportamentos. Tá. Okay. Não é bem e mal, é como você é. Tá? Ok? Bom, antes também vou te pedir uma gentileza. Escreve o seu nome com a tua mão direita. Pronto. Agora com a mão esquerda. E aí, foi difícil? Bem difícil. Por que você acha que foi difícil? Pelo que eu sei, né, é o lado do cérebro que você tem mais facilidade ou menos facilidade, que manda você ser destro ou ser canhoto, né? Não sei se é isso. O que mais além disso? Que eu não treinei. Acredito que se eu tivesse treinado isso aqui... Aliás, quando antigamente batiam em quem era canhoto, e a criança era obrigada a virar um destro. Eu acredito falta de treino. Se eu perdesse a mobilidade da mão direita e tivesse que fazer com as coisas com a mão esquerda, eu só como com a esquerda, por exemplo. Não consigo comer com a direita. Legal. Isso porque eu acho que lá, quando eu era criança, deve ter mudado e... Exato. Você trouxe o ponto perfeito para entender essa metodologia. Tá? Você tem um aspecto que é mais forte, um perfil que é mais forte e que você desenvolve naturalmente, mesmo com os olhos. Se eu te pedisse para escrever o teu nome com a tua mão direita, com os olhos fechados, você escreveria tão bem quanto agora. Sim. Quando eu peço para você escrever com o lado esquerdo, você já traz... não consegue fazer no automático, você já reflete e já exige de você uma certa energia. É a mesma coisa quando a gente fala dos tipos. Existe aquele que você utiliza naturalmente e existe aqueles que você vai precisar desenvolver. Ou seja, colocar um pouco de treino. Bacana. Vamos falar agora dos 4 tipos. Está muito curiosa? Tô bastante. Bastante. O primeiro tipo psicológico é o executor. Quais são as características desse executor? São pessoas que são voltadas para resultado, são muito focadas, elas gostam de liderar, elas gostam de trabalhar com equipes e elas são muito competitivas. Tendem a ser, tudo que eu estou falando tendem a ser, tá? Muito competitivas. Já nós temos isso, o executor. Aí nós temos o comunicador.
Quais as características do comunicador? São aquelas pessoas que adoram se relacionar, elas gostam de vender ou projetos, ou produtos, ou uma ideia, né? São aquelas pessoas que onde elas chegam, elas não chegam sem ser percebidas no ambiente, porque se elas não se relacionam com ninguém, elas fazem amizade. Tá? Porém, são pessoas que tendem a não concluir o que começou. Por quê? Porque elas também gostam de agradar todo mundo. Então, muitas vezes, para agradar um, para agradar o outro, ela deixa de fazer o que ela precisa fazer. Tá? Aí nós temos o analista. O analista são pessoas que têm características mais metódicas, mais analíticas, mesmo como o próprio nome diz. Né? Elas gostam de trabalhos estruturados, elas gostam de ambientes organizados e de coisas organizadas. Porém, se você coloca um analista para trabalhar, por exemplo, numa estrutura mais desorganizada, sem hierarquia, ele tem mais dificuldade, porque ele se sente melhor nesse ambiente. Tá? E eu estou falando de uma forma bem genérica agora, tá? Depois a gente vai aprofundar mais. Existe também o perfil do planejador. Tá? Como é o planejador? É aquele que é mais estratégico, ele gosta de trabalhar também com planejamento, como o próprio nome diz, né? Ele gosta de trabalhar com equipe, de forma que cada um tem o seu papel, ele gosta de estruturar essa equipe, mas ele também não gosta muito de trabalhar com situações que não tenham sido planejadas. Situações desorganizadas incomodam um pouco o planejador. Tá, mesmo sem ver meu teste aí, Ana, por tudo que você falou aí, eu acho que tenho quase certeza de qual é o meu perfil. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Só de você ter falado aí, a gente começa a entender um pouco, né, por que as pessoas são tão diferentes, né? E às vezes o grande erro é que a gente quer que os outros sejam iguais a nós. Sim. E não existe isso, né? É óbvio que eu posso me identificar mais com uma pessoa que tem um perfil mais parecido com o meu, ou admirar mais a pessoa que não tem um perfil pelas coisas que ela faz com tanta facilidade e eu não faço, né? Mas a gente precisa entender e somar com as diferenças. A grande riqueza da gente entender o perfil comportamental é também entender que não tem bom, não tem ruim, não tem certo e errado, mas tem a riqueza de cada um. Sim, e isso funciona, eu acho que não só, porque quando você descobre qual é o seu perfil, você vai conseguir analisar até as pessoas que convivem com você, marido, filho, não só relacionado a trabalho. Você amplia o teu relacionamento, ela não é só para trabalho. E você começa a reparar que a pessoa não faz de propósito, né? Não, inclusive, este perfil ele é muito utilizado, obviamente, no ambiente corporativo, né, organizacional. Ele é muito utilizado também para ajudar nos relacionamentos pessoais e ele é muito utilizado também em ambientes escolares para poder ajudar os professores a como se comunicar melhor com os alunos. Então, Renata, ele tem uma infinidade de possibilidades para o autodesenvolvimento e o autoconhecimento. É uma ferramenta poderosíssima para quem quer se entender melhor, desenvolver melhor, aplicar no seu negócio, aplicar no seu relacionamento, aplicar no ambiente organizacional, aplicar para equipes. Ele é fantástico. Tá? Mas como você disse que já está se vendo, né, me fale um pouquinho dessas 4 características que eu passei de uma forma muito rápida. Quais são as que você mais se identificou aí, desses 4 perfis? Eu acho, tenho quase certeza, que eu me identifiquei muito com a executora e a comunicadora, né? Quando você fala que gosta de desafios, né? Quando você fala de trabalhar atrás de resultados, né? A competitividade, isso é muito forte em mim.
E na parte de comunicadora, é a parte de ter facilidade de conversar, facilidade de fazer amizade. E também o que você falou de uma desvantagem, que eu acredito que seja uma desvantagem, de querer sempre ajudar o outro, né? De querer sempre... como que você falou? Nessa nunca parte? é uma desvantagem, Tá. tá? Vamos dizer assim, é uma característica assim, que ajudar o outro pode ser bom, Tá. mas em excesso, você pode deixar de fazer para você e fazer só para o outro. Então, tá. A gente precisa entender muito este conceito, tá? Tá. Mas sim, eu, por exemplo, se eu falar do meu perfil, porque eu sei qual é o meu, se eu falar do meu, eu tenho essa característica também, de estar sempre pensando no outro. Então, colocar sempre o outro na frente pode ser bom, mas depende do momento, depende da situação, porque eu posso deixar de fazer coisas que são importantes para mim. E uma hora a vida cobra. Tá. Né? Tá? Então, é esse o sentido de entendermos que não existe bom ou ruim, não existe certo e errado, mas por que a gente age daquela forma e quais são os aspectos que a gente pode melhorar no nosso relacionamento, no nosso propósito. Tá. Legal. Bom, vamos então ao resultado? Vamos. Aqui está o seu raio-x. Não é lindo? Veja bem, Renata. Ó, você acertou. Você é uma executora comunicadora. Tá? As cores refletidas aqui, elas representam cada tipo psicológico. Então, o vermelhinho é do executor. Significa que você, 37,95% do seu tempo, das suas atitudes e comportamentos, elas referem-se ao executor. A forma como você age, a forma como você toma decisões, a forma como você se coloca frente ao mundo, ela representa que você é mais focada no resultado, que você gosta de desafios, que você está sempre buscando algo que te faça valer a pena. Tá? Sim. E 32,29% você está como comunicador. Essas são as suas duas principais características mais presentes. Se você for somar aí, ele dá 70%. Né? Aqui já dá quase 70%. Depois, em terceira, você é uma planejadora, 16% e 14%. E em último, você é analista, ou seja, você não deve se sentir muito confortável ao ter que trabalhar em ambientes mais rígidos, a ter que ficar fazendo atividades muito estruturadas, muito detalhadas, muito analíticas, tá certo? Certo, muita rotina, entra no mesmo horário, sai no mesmo horário. Tanto que hoje eu entendo isso, mas eu tive 2 empregos, no segundo eu já tinha desistido de ser empregada, aí eu fui ter minha empresa própria, porque eu reparei que eu não conseguia trabalhar num lugar fechado, com as regras estabelecidas. E liberdade deve ser um valor importante para você também, né? Muito. Quando a gente fala em valor, que é uma outra questão, mas quando a gente fala em valor associado ao perfil, ele faz muito sentido. Sim, tá? faz muito sentido. Para me sentir produtiva, eu preciso estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ter vários projetos, eu não consigo focar no único projeto, fazer uma única coisa, que daí eu acho que meu tempo não está valendo, eu acho que eu não estou sendo produtivo o suficiente, que eu poderia dar mais, faz todo sentido. Isso, você está trazendo uma característica muito presente do executor, né? Que ele precisa estar fazendo coisas, realizando, para ele se sentir útil, para ele se sentir realizado, para ele se sentir importante até. Tá? Sim, faz todo sentido, inclusive, quando você fala da parte da competitividade, do desafio, né? Você não pode, isso eu reparei há alguns anos atrás, que você não pode falar pra mim, eu duvido que você faça tal coisa. Porque parece que isso é uma chamada pra mim, sabe? Como assim, duvido que eu faça tal coisa? Aquilo é um desafio pra você, você desafio. se sente desafiada. Exatamente, me sinto desafiada e vou tirar forças de onde não tem, porque a pessoa duvidou de que eu era capaz de fazer aquilo. E na verdade está muito ligado a isso, né? Exato. Ligado ao perfil. Está muito ligado ao perfil executor. É muito legal, porque vários comportamentos que a gente tem, a gente começa a falar, nossa, então é por
isso, nossa. Exato, Né? você começa a entender por que você tem algumas atitudes e comportamentos. E não só entender, mas você vai também ver, colocar isso numa medida. Né? Porque tudo que é exagero é prejudicial. Né? Então o importante disso é também você olhar, dosar. Né? A dosagem está certa aqui? Eu estou exagerando? Estou exagerando? Não, aqui a dosagem está bom, então está ótimo. Não, aqui está muito. Aqui, inclusive tem um aspecto do perfil executor que é muito importante, que a gente costuma falar no nosso, quando a gente está fazendo a devolutiva, que ele vem como um rolo compressor. Porque ele vem fazendo, e ele não se importa muito com o outro está sentindo. Então pense, eu sou uma planejadora, eu sou planejadora de fato. Né? Eu sou uma planejadora, eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de ter as pessoas com as suas potencialidades, utilizando melhor as suas potencialidades, que é do perfil do planejador. Aí vem a Renata, que é executora, e sem saber se eu gosto, se eu não gosto, se eu me sinto bem, se eu não me sinto bem, me manda fazer aquilo. Como eu vou me sentir? Muito mal. Sim. E aí começam os problemas das relações. Faz todo sentido, porque, vou dar um exemplo, vendo aqui esses perfis, né, a pessoa que eu me relacionava, o pai dos meus filhos, ele, com certeza, ele é um planejador analista, né? Mas ele quer que planeja. Então, quando a gente tinha viagens, por exemplo, por mim, eu queria ir lá, entrar no carro, fazer a mala, entrar no carro e ir. Né? E ele a necessidade de planejar, de fazer tudo, né? Então isso dava muito choque, porque eu achava que aquilo tudo era uma frescura, vamos entrar no carro e vamos embora, né? Seja o que for, para um jantar, para pegar as crianças e jantar, tudo tinha que ser avisado antes, planejado antes, e para mim não tinha muito sentido, primeiro porque eu não gosto muito de rotina, então eu queria entrar no carro e ir. Então quando você começa a perceber que o outro, na verdade, não consegue se comportar da maneira que você se comporta, e nem você da maneira que ele se comporta, e tentar chegar num equilíbrio, né? Exatamente. Essa é a riqueza, é o equilíbrio, e a gente entender as pessoas como elas são. Filhos, né? Às vezes você quer que o filho se comporte de uma determinada maneira e ele não, ele tem um outro perfil completamente diferente do seu, né? Exatamente. E, Renata, ainda continuando a questão da descrição padrão aqui, ó, procura manter uma posição de dominância, tanto em termos de autoridade pessoal e controle, quanto no âmbito social. Gosta de sentir que é apreciada e respeitada por outros. Olha que interessante que é isso. Numa descrição de 4 linhas, ele trouxe aspectos importantes do teu perfil executor e nesta última, ele está trazendo exatamente do comunicador. Sim. Tá? Que é se sentir apreciada, respeitada, porque é isso que o comunicador gosta. Né? De fazer amizades, como você colocou, de se sentir bem com as pessoas, que as pessoas a admirem, que as pessoas a respeitem. Então, em 4 linhas. Sim, e ainda tem um relatório inteiro aí, né? E ainda temos um relatório inteiro para a gente percorrer, onde nós vamos trabalhar as características principais, nós vamos trabalhar as habilidades básicas, e nós vamos trabalhar também como é que há um outro aspecto muito interessante desse perfil, e que ele traz um gráfico, os engenheiros gostam muito dos gráficos, né? Que é como é que é a sua interação com o meio ambiente. Então isso significa o quê? Significa que é como você está, como é o seu perfil, como você entende que o ambiente cobra de você, e o movimento que você pode fazer para se adaptar a esse ambiente. Isso é muito rico. Por demais de rico a gente entender esse gráfico e entender o movimento que você está fazendo para isso. Tá? Além disso, né, ele traz também vários aspectos da tomada de decisões, como é que o seu perfil age frente à tomada de decisões. Tá? Traz também um mapa das competências que você tem, tá? Então, assim, quais são as principais competências que o teu perfil tem e quais são
quais são as intensidades dessas competências. Então, por exemplo, eu vou pegar só um exemplo aqui do teu caso, tá? O planejamento, ele trouxe que você tem um planejamento baixo. E faz todo sentido o teu planejamento ser baixo, porque você tem o planejador e o analista num percentualzinho menor. Sim. Tá? Ele traz, por exemplo, olha só, multitarefas e proatividade e dinamismo extremamente muito altos. Que tem tudo a ver com o perfil, né? Tá? E eu nunca consegui entender porque que eu não conseguia planejar. Né? Eu via outras pessoas planejando, eu sempre tive uma dificuldade enorme no planejamento. Eu falo, planejamento de tudo, planejamento de uma festa, coisas mais simples do mundo, de um jantar, né? Conseguir pensar minuciosamente em todos os passos, para mim é muito difícil. Eu ia no supermercado, vou fazer um jantar, eu vou no, o que acontece? Eu vou no supermercado, vou sem lista, vou sem me planejar, compro o que eu acho que eu tenho que comprar, a hora que eu chego em casa tá faltando um monte de coisa. Aí eu tenho que voltar, e isso, quando você sabe que você tem esse, você fala, não, eu sei, eu preciso me planejar, né? E aí você precisa ou ter uma pessoa do seu lado que seja planejador, porque ele vai compensar aquilo que você não tem. Sim. Ou você precisa aprender com esse planejador para compensar aquilo que aprender. Não criticar. Essa é a riqueza, é aprender. Sim. Então, por exemplo, nós duas vamos nos dar bem. Porque a gente vai se complementar. Você não tem algumas características que eu tenho e vice-versa. Então, é um processo de complementaridade muito, muito rico. E, além disso, a gente vai trabalhar também os seus talentos. Tá? Porque existe dentro desse perfil uma área de talentos e que você pode explorar esse talento, que é uma das coisas que eu mais gosto dessa ferramenta. Muitas vezes, a gente se prende àquilo que a gente deixa a desejar, ou que a gente não gosta da gente, mas deixamos de ver aquilo que é bom. Deixamos de empregar o nosso melhor a nosso favor. Isso é maravilhoso nesse processo. Renata, está pronta para os impostores? Estou pronta. Muito bem. Muito curiosa. Muito curiosa? Bem, os impostores, mais conhecidos como sabotadores, ele é baseado na teoria do Cesar de Chamini, que escreveu um livro chamado Inteligência Positiva. E dentro dessa teoria, o Cesar de Chamini desenvolveu o seguinte, que a nossa mente ela tem duas formas de trabalhar, ou no modo sábio ou no modo sabotador. Toda vez que a gente está no nosso modo sábio, significa que a gente está utilizando aquelas características ao nosso favor. E toda vez que a gente está no modo sabotador, significa que esse modelo, essas características não estão sendo usadas tão a nosso favor, elas estão no modo sabotador. Tá? São 10 sabotadores, sendo que a gente costuma dizer que tem um que é o chefe da gangue. Por quê? Porque ele é um crítico, que a gente chama o crítico, e ele tem 3 subdimensões, esse crítico, e depois desse vem os demais. Tá? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Ana. Como é que esses sabotadores eles surgem na nossa vida? Ótima pergunta, Renata. Como é que eles surgem? Na verdade, eles surgem lá na infância. Eles surgem como um mecanismo de defesa que é utilizado para um alinhamento emocional e uma sobrevivência da criança ao meio. Então, quando a gente é criança, ele é uma coisa boa. Ele é uma coisa boa porque é a forma como a criança vê de equilibrar ao meio, de se manter naquele ambiente. Então ela aprende, a gente costuma dizer, a forma de sobrevivência dela naquele meio. Ela utiliza esses sabotadores de forma positiva, sim. Porém, a grande questão é quando você traz isso para a vida adulta. Né? Porque você traz para a vida adulta um padrão que você desenvolveu lá na infância. E aí sim é que, como a gente costuma dizer, pode morar um perigo. Por quê? Porque ele pode esconder
né, algumas inseguranças ou disfarçar algumas inseguranças. Tá? Você se lembra que você fez um teste, você fez 2 na verdade, um que era do coeficiente de positividade e o outro que era dos sabotadores. Sim. Quando você fez o coeficiente de positividade, ele trouxe um resultado que é esse resultado que está aqui na tela, de 69%. Significa, tá vendo, QP 69%, isso significa que 69% da sua mente você está no modo sábio. Tá? O restante do tempo, de 100%, vamos dizer assim, da sua mente, você está no modo sabotador. O que a gente vai... Isso, você pode me perguntar, mas isso é bom ou será ruim? O resultado em si, 69, é um resultado bom. Poderia ser melhor? Poderia, mas uma coisa importante, esse resultado, ele é sempre relacional. Ou seja, relacional com algo que aconteceu nas suas últimas 48 horas. Tá? Se de repente aconteceu alguma coisa muito ruim, que você não está bem, que você está num processo, o resultado pode ser completamente diferente. Tá? E a gente vai entender um pouquinho aí depois com você o que aconteceu nesse dia, se estava tudo bem. Ok? Mas, quando, por exemplo, a gente tem um resultado muito baixo, né? Eu já peguei, por exemplo, os resultados de sabotador de QP de 20%. É um resultado muito baixo, então significa que a gente precisa entender qual é esse momento para a gente poder ajudar e a construir as ferramentas que a gente vai apresentar para você, né, de equilibrar os seus sabotadores. Ok? Bom, então, Renata, esse gráfico aqui, vamos começar pelo gráfico que é o modo crítico, né, que é o que a gente chama do chefe da gangue. Né? É ele quem dá a força, vamos dizer assim, para os demais. E a gente tem 3 dimensões do crítico. A gente tem o crítico a si mesmo, o crítico aos outros e o crítico às circunstâncias. O que é o crítico a si mesmo? É quando você se autocritica a todas as suas atitudes e comportamentos. Então, vai entregar um projeto, vou dar um exemplo, tá? Vai entregar um projeto e você fica colocando defeito no projeto. Ele nunca está perfeito. E depois eu vou te falar um pouquinho disso associado ao perfil, que pode acontecer. E aí a gente tem uma outra, nesse caso do crítico a si mesmo, a dimensão ela é de 0 a 15. E você está no 9. Tá? Tudo que é acima do 10 já é um ponto de observação, porque significa que está muito alto, que você está se autocriticando muito. Tá? Então 9 a gente considera moderado, mas mesmo assim é uma pontuação alta que você precisa prestar atenção. Tá? O outro é o crítico aos outros, ou seja, todo comportamento e atitude é como se você não realizasse por conta do outro. Então, ao invés de você olhar para as questões de uma forma ampla, você olha julgando e criticando a atitude do outro. Como assim? Você pode estar me perguntando. Funciona da seguinte forma. Ana, eu não fiz isso porque eu precisei levar minha mãe tomar vacina, por exemplo. Mas você poderia ter levado a tua mãe tomar vacina e poderia ter executado. Existe tempo para tudo. E, no entanto, você coloca critica os outros ou você julga muito a atitude dos outros. Tá? E tem também a crítica às circunstâncias. No caso da crítica aos outros, só para te passar a pontuação, você também está moderada, você teve 8. Tá? E no caso da crítica às circunstâncias, é aquela crítica que você coloca a tudo, tá? Às coisas, ao sistema, ao governo, à estrutura, sempre é a circunstância, a chuva, ao tempo, ao clima, né? Sempre é a circunstância, nunca é com você, nunca é com o outro. E nesse caso você também está moderado baixo, você está com 8. Está bem no médio mesmo.
tá? Ficou claro para você a questão do crítico? Então, essa intensidade do crítico, ele vai também percorrer os outros sabotadores, com maior ou menor grau, porque ele é o fator de julgamento. Tá. Bom, Rê, e aí, como são o chefe da gangue e mais 9, né? O chefe da gangue sempre é o crítico, que é um fator de julgamento. E mais 9, todos você tem, porém existem sempre 2 que também são os dominantes, que eles são mais robustos, vamos dizer assim. Que atrapalham mais. Que atrapalham mais, que eles estão todo o tempo te sabotando por alguma razão. Tá. Os sabotadores, a pontuação é de 0 a 10. E no seu caso, você teve uma pontuação. O teu maior sabotador é o hiperrealizador. A tua pontuação foi 9,5. O que é o hiperrealizador? É aquele que precisa sempre estar fazendo alguma coisa. Para ele se sentir bem, ele precisa estar executando algo, sendo produtivo, colocando algum projeto em prática, realizando, buscando resultados. E olha como isso é interessante, porque você tem o seu dominante na análise comportamental, que é o executor. Sim. Né? E o executor com o hiperrealizador, que também tem uma característica muito próxima, o que acontece? Ele potencializa as suas atitudes e o teu comportamento frente a essas duas características que existem nas duas situações, tanto do sabotador quanto do perfil. Tá? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a equilibrar isso, a não deixar que o modo sabotador tome conta da sua vida e te impeça de ter uma vida mais tranquila, porque eu imagino que com você me diz, pode acontecer de você ficar muito pilhada o tempo todo. Não desliga, não desconecta. Se você senta para relaxar, você não senta porque você acha que está devendo alguma coisa, que alguma coisa você precisa levantar e fazer. Você não pode ficar sentado. Você não se permite ter esse tempo. Sim. E eu estou falando algo que é muito esdrúxulo para você? Não. Isso aí é a foto exata. Eu acho que isso deve estar totalmente ligado com a dificuldade de ter foco nas coisas. Né, de ficar sentado e focar numa única tarefa, e a gente sabe que quando também pra gente conseguir fazer uma tarefa bem feita, a gente tem que estar muito focado. Exato. Né, e a minha dificuldade de ficar sentada durante muito tempo fazendo uma única tarefa. Né, eu que escrevo, por exemplo, escrever um texto, eu escrevo, daí eu paro, daí eu levanto, daí eu volto para escrever. Então eu acabo perdendo muito tempo. Eu acredito. E aí, você veja, você acaba perdendo muito tempo, porque você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e entra em cena também o outro aspecto do perfil, que é do comunicador, que o comunicador, ele precisa estar fazendo também várias coisas ao mesmo tempo. Né? O fazer várias coisas ao mesmo tempo não é nem do executor. O executor precisa estar realizando, se sentir produtivo, mas quem demanda de você fazer várias coisas e muitas coisas é o comunicador. Só que ele é potencializado pelo hiperrealizador. E aí é muito importante o nosso próximo passo. Aí, Renata, o nosso próximo passo compreende a gente desenvolver um programa de desenvolvimento individual para você, aonde você vai conhecer o que te sabota em detalhes, como você sabota e vai poder trabalhar para que você esteja no modo sábio e não no modo sabotador. Porque o grande ganho deste processo é você conseguir identificar aquele momento que você levanta, né, para fazer outra coisa e começa mais uma coisa e corre o risco de não terminar nenhuma das que você começou. Então, esse é o momento, pegando um exemplo prático, né, e o seu exemplo,
esse é o momento de você entender, opa, já estou entrando no modo sabotador. Não, eu preciso voltar e terminar esse projeto para começar outro. Concluir essa atividade para começar outra. Né? E aí a gente vai entrar agora nas ferramentas para que você possa desenvolver essa metodologia e poder se autodesenvolver nas suas relações, no teu trabalho, nos teus projetos, na relação com teus filhos, porque a gente se sabota o tempo todo em todas as situações. Sim. E esse é o grande ganho dessa ferramenta. Ai, muito bom. Parece que você está lendo, né? Parece meio um horóscopo, né? Quando a gente faz esse perfil, por isso que a gente fala o raio-x. Porque as pessoas falam, nossa, mas sou eu. Exatamente assim que eu me comporto, exatamente assim que eu... Da onde que você tirou isso? Eu não tirei de lugar nenhum, é uma ferramenta que você respondeu da forma como você se conhece. E por isso que a gente fala no início de todo o processo. Seja transparente, seja real, responda aquilo que você realmente é, porque o resultado vai ser para você. Legal. E o ideal, Ana, quando você vê aí no gráfico, né, tem os novos sabotadores fora o crítico, né? O ideal, então, é que a gente consiga se equilibrar a ponto de ter todos abaixo de 5, é isso? O ideal é você ter um equilíbrio, sim. Claro que você pode desenvolver outros, você tem alguns que estão bem abaixo de 5. Sim. Né? Esses, provavelmente, é algo que você não está utilizando e você precisa, em algum momento, aprender a utilizar. Então, eles flutuam, né? Tá. Eles podem flutuar, mas o importante é você aprender como é que você desenvolve o que você não tem, em que momento e como é que você equilibra e aquele que você tá potencializando algum comportamento, alguma atitude que não está te fazendo bem. Muito bom. O que eu percebo é assim, eu faço terapia faz muitos anos que eu faço terapia, né? E eu acredito que esse tipo de trabalho, ele consegue ajudar muito na terapia, né? Porque ao levar isso aqui para minha terapeuta, eu vou estar entendendo um monte de coisa que antes eu não entendia por que eu tinha aqueles comportamentos. E agora eu sei, né? Sem dúvida. Ele contribui muito no processo terapêutico. Na verdade, ele dá um salto qualitativo no processo, porque as duas coisas são importantes. Sim. Né? Essa aqui é uma ferramenta, assim como um processo terapêutico tem todo um fundamento e é importante também, mas ele dá um salto qualitativo no teu processo de autoconhecimento. Esse é o grande X dessa ferramenta e a grande sacada. Muito legal, adorei. E daí agora daqui pra frente, você vai detalhar mais todos esses pontos. Agora, nosso próximo passo é montar o plano de desenvolvimento individual para você, para que você possa equilibrar e entender quais são os momentos que você tem esse modo sabotador sendo startado, né? Tá. E buscar e ter as ferramentas para que você possa vir para o modo sábio e melhorar o que você quer melhorar na tua vida. Sim. Ok? Tá, muito bom, obrigada. Bom, gente, esse foi um vídeo que a gente fez, um demo, na verdade, da devolutiva dos impostores e da análise do perfil comportamental. Né? Então, se a gente tivesse que fazer um inteiro aqui, a gente ficaria mais de 1 hora, mas eu acredito que já deu para vocês perceberem a riqueza desse processo, a riqueza dessas ferramentas. Esse teste é o meu teste real que eu fiz anos atrás, quando eu estava no começo do meu processo de desenvolvimento de autoconhecimento, que me ajudou demais. Né? E hoje eu já tenho um outro teste que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que um teste que eu fiz há pouco tempo atrás para gravar esse vídeo, mostrando a possibilidade que a gente tem, quando a gente tem isso na mão, com esse conhecimento na mão, de se equilibrar, se tornar mais feliz e se tornar mais plena. Vocês vão ver a diferença, eu vou colocar um do lado do outro, a diferença entre um teste e o outro que foi feito agora há pouco tempo para que a gente pudesse gravar esse vídeo. Então eu convido você, se você ficou interessado, se você ficou interessada, se você percebeu a riqueza dessas ferramentas, que você entre nesse programa com a gente, que eu tenho certeza que vai dar um salto na sua vida emocional, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, porque a gente só consegue
lutar contra aquilo que a gente conhece. Não tem como a gente lutar contra aquilo, por um inimigo que é invisível, que a gente o desconhece. Por isso a riqueza dessas ferramentas e a riqueza desse processo. Então eu te convido mais uma vez para vocês clicarem aqui no botão que está aqui embaixo, façam a sua inscrição e vem junto com a gente nessa super jornada de autoconhecimento, né, Ana? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos uma pequena parte, né? Tem muito mais, tanto no sabotador quanto no perfil. É um relatório maravilhoso, eu sou super suspeita a falar, mas o ganho é fenomenal. Esperamos vocês! A gente espera, clica no botão aqui embaixo. Beijo!